A sua mente está te sabotando agora. Não é figura de linguagem, não é exagero motivacional. É o que está acontecendo toda vez que você sabe o que precisa fazer, toda vez que chega perto de algo real e encontra uma razão perfeita para recuar, toda vez que o plano existe, a clareza existe, a intenção existe, e ainda assim, nada acontece. Não é falta de força, não é fraqueza de caráter. É que a parte mais sofisticada de você aprendeu a usar a sua própria inteligência contra você, a criar justificativas que parecem razoáveis, a construir medos que parecem racionais, a sabotar com argumentos tão bem construídos que você raramente percebe que está sendo sabotado, porque parece que você mesmo está pensando. E é exatamente isso que torna esse inimigo tão difícil de enfrentar. Ele fala com a sua voz, usa a sua lógica, conhece as suas fraquezas com uma precisão que nenhum inimigo externo teria, e opera de dentro, onde você não consegue ver. Esse vídeo vai te mostrar como existe um padrão que a maioria das pessoas que sofre de autossabotagem eventualmente percebe. A sabotagem não é aleatória. Não ataca de forma igual em todas as áreas da vida. Ela é seletiva menos, e a seleção segue uma lógica precisa. Quanto mais algo importa, mais intensa é a sabotagem. O projeto que você quer, de verdade. Não o que seria bom ter, mas o que representaria uma mudança real. É exatamente onde a resistência é mais forte. A relação que poderia ser genuinamente boa. É onde o medo é mais paralisante. A oportunidade que poderia mudar algo fundamental. É onde a mente encontra mais argumentos para não ir. Por quê? Porque quanto maior a importância, maior o risco percebido. E a mente, construída para proteger, faz o cálculo. Se você não tenta de verdade, não pode falhar de verdade. Se você sabotar antes de começar, mantém a ilusão de que poderia ter conseguido se tivesse tentado. É uma proteção distorcida. O que foi construído para te proteger da dor do fracasso está te impedindo de acessar o que mais importa. E opera com uma eficiência perturbadora. Exatamente porque sabe onde você é mais vulnerável. A autossabotagem raramente aparece com o próprio nome. Ela não chega dizendo, vou te impedir de avançar agora. Ela chega com um disfarce. E o disfarce é sempre convincente o suficiente para que você não perceba o que está acontecendo. O primeiro disfarce é o perfeccionismo. A ideia de que o trabalho precisa estar melhor antes de ser mostrado. O projeto precisa estar mais desenvolvido antes de ser iniciado. Parece padrão elevado. É medo com estética de excelência. O segundo disfarce é a pesquisa excessiva. Mais um livro, mais um curso, mais uma informação antes de começar. Parece preparação inteligente. É procrastinação com aparência de produtividade. O terceiro é o timing. Não é o momento certo. As condições não estão ideais. Depois que essa fase passar, quando eu me sentir mais pronto, parece prudência. É a mente criando condições que nunca vão estar completamente presentes. O quarto é a análise paralisante. Considerar todos os ângulos, todas as possibilidades, todos os riscos, sem nunca chegar a uma ação. Parece pensamento cuidadoso. É a inteligência sendo usada para evitar o movimento. Cada um desses disfarces é sofisticado o suficiente para ser confundido com a coisa genuína. E é exatamente essa confusão que torna a sabotagem tão eficiente. Existe uma voz interna que você conhece bem. Talvez não a reconheça pelo nome, mas vai reconhecer pela função. É a voz que sempre tem um argumento.
Quando você está prestes a começar algo importante, ela encontra o problema no plano. Quando o plano está bom, ela encontra o momento errado. Quando o momento está certo, ela encontra a condição que está faltando. Quando a condição está presente, ela encontra outro problema. Essa voz nunca fica sem argumento, porque não está procurando a verdade. Está procurando razões para não ir. E razões para não ir são infinitas, se você estiver disposto a aceitá-las. A distinção crucial é essa. Existe avaliação genuína. O processo honesto de considerar riscos reais. Identificar problemas concretos. Ajustar o plano com base em informação real. E existe sabotagem disfarçada de análise. O processo de usar a inteligência para produzir argumentos que justifiquem a inação. A diferença entre as duas está no resultado. Avaliação genuína produz clareza e direção. Sabotagem disfarçada de análise produz mais análise. Em loop, sem fim, sem movimento. Se você está analisando há semanas e o nível de certeza não aumentou, não é análise. É a voz fazendo o que foi construída para fazer. Existe uma versão do perfeccionismo que é legítima. O cuidado genuíno com a qualidade do trabalho. O padrão elevado que não aceita o descuidado. Essa versão existe. Mas não é o que a maioria das pessoas que se identifica como perfeccionista está experimentando. O perfeccionismo que paralisa não é padrão elevado. É medo com estética de excelência. É a crença de que, enquanto o trabalho não estiver perfeito, não pode ser exposto. E como perfeito, nunca está completamente disponível. A exposição nunca acontece. Isso serve a uma função precisa. Elimina o risco de ser julgado pelo trabalho real. Se o trabalho nunca sai, nunca pode ser avaliado. Nunca pode falhar. Nunca pode ser suficientemente bom. O perfeccionismo garante que você nunca descobre o que é capaz de produzir. Porque para descobrir, você precisaria produzir. Imperfeito, incompleto, com as arestas que toda a primeira versão. E a mente prefere a ilusão do potencial não testado, a realidade do resultado imperfeito. O trabalho feito e imperfeito vale infinitamente mais do que o trabalho perfeito que nunca saiu. Essa é talvez a forma mais sofisticada de autossabotagem que existe. E é mais difícil de identificar, porque por fora parece trabalho. Pesquisar extensivamente antes de começar. Organizar o ambiente de trabalho. Criar sistemas e estruturas. Planejar. Fazer cursos preparatórios. Ler sobre o tema. Cada uma dessas atividades tem valor genuíno. Em dose certa, no momento certo. Como parte de um processo que inclui execução. O problema é quando substituem a execução. Quando se tornam o fim em si mesmas. Quando criam a sensação de progresso. Sem um movimento real que produziria resultado e exposição. Porque é isso que está sendo evitado. Não o trabalho menos a exposição que vem com o trabalho real. O momento em que você sai do planejamento seguro e entra na execução exposta, onde o resultado é real e pode ser avaliado. A pergunta que desmonta esse padrão é direta. O que você está fazendo agora está produzindo resultado real? Ou está criando a sensação de progresso, sem o risco que resultado real exige? O medo do fracasso é falado. Aparece em conversas, em livros, em vídeos. É socialmente aceito como explicação para a paralisia. O medo do sucesso é silenciado
Porque parece absurdo. Por que alguém teria medo de conseguir o que quer? A pergunta parece não fazer sentido. E é exatamente por isso que esse medo opera com tanta eficiência. Raramente é examinado. Mas existe e é real. O sucesso traz consequências que a mente, orientada para o familiar, percebe como ameaças. Visibilidade, ser visto, avaliado, criticado, expectativa menos o que foi conseguido. Uma vez, responsabilidade precisa ser repetido. O que você construiu agora, mudança menos a vida que você conhece vai ser diferente. E a mente, que prefere o familiar ao possível, sabota, não conscientemente, mas de forma consistente e eficiente. Exatamente quando você está mais perto de conseguir, aparece o erro que desfaz tudo. A decisão que compromete o progresso. O comportamento que afasta a oportunidade. Não por incompetência, por proteção contra o que o sucesso traria. Existe um mecanismo que conecta crença e resultado, de forma direta e perturbadora. Não de forma mística, menos de forma comportamental. Suas crenças sobre o que vai acontecer moldam as escolhas que você faz. E as escolhas que você faz produzem os resultados, que confirmam as crenças. Se você acredita que vai falhar, age de formas que aumentam a probabilidade de falhar. Não se prepara completamente. Não se compromete de verdade. Deixa saídas abertas. E quando a falha chega, e ela vem, porque as condições para o sucesso não foram criadas, a crença é confirmada. Se você acredita que não merece, toma decisões que confirmam que não merece. Aceita menos do que deveria. Desiste antes de chegar. Autossabota quando a chegada está próxima. A mente não apenas prevê o futuro, ela o cria, através dos comportamentos que as crenças produzem. E então usa o resultado como evidência de que a previsão estava correta. Quebrar esse ciclo não começa com mudar a crença. Começa com mudar o comportamento menos, mesmo que a crença ainda esteja lá. Porque quando o comportamento muda, o resultado muda. E quando o resultado muda, a evidência disponível para a crença muda. E com tempo suficiente a crença muda também. Nem toda resistência interna é sabotagem. Essa distinção é importante. Quem trata toda resistência como sabotagem ignora sinais genuínos de que algo está errado. Quem trata toda resistência como intuição nunca age. A diferença entre intuição genuína e sabotagem disfarçada tem algumas características práticas. Intuição genuína é específica. Aponta para algo concreto que está errado. Uma informação que falta, um risco real que não foi considerado. Sabotagem disfarçada é vaga. Produz desconforto sem apontar para nada específico. Cria a sensação de que algo está errado, sem conseguir nomear o que. E quando você pressiona por especificidade, ela muda de argumento. Intuição genuína resolve quando a informação chega, ou o problema é endereçado. Sabotagem encontra o próximo argumento. A autossabotagem de cada pessoa tem um padrão específico. Não há autossabotagem genérica dos livros menos a sua, com seus argumentos preferidos, nos seus contextos específicos, nos momentos precisos em que ela sempre aparece. Existe um momento em que você está prestes a enviar algo importante e encontra uma razão para não enviar agora. Existe um momento em que uma oportunidade se apresenta
e você encontra o problema que a desqualifica. Existe um momento em que você está mais perto do que nunca de algo real, e algo acontece que desfaz o progresso. Esses momentos não são aleatórios, são o padrão. Identificar o padrão específico da sua sabotagem muda completamente a relação com ele. Porque quando você reconhece o padrão, enquanto ele está acontecendo, você tem uma oportunidade que antes não tinha. A oportunidade de nomear. De dizer, isso é sabotagem. Não é análise legítima, não é intuição genuína. É o padrão. E eu reconheço ele. Nomear não elimina, mas cria um espaço entre o pensamento sabotador e a ação que ele costumava produzir automaticamente. E nesse espaço, existe escolha. Você pode ter lido tudo sobre autossabotagem. Pode conhecer os mecanismos, os padrões, as origens psicológicas. Pode entender com precisão intelectual como funciona. E ainda assim, continuar sendo sabotado. Porque entendimento não muda comportamento. Não, diretamente. O padrão de autossabotagem não está na parte racional da mente. Está em rotas neurais, formadas por repetição. Por anos de comportamento repetido, que criou automatismos. E automatismos não se desfazem com compreensão. Se desfazem com comportamento diferente. Repetido com frequência suficiente para criar rotas alternativas. Você não vai pensar para sair da autossabotagem. Vai agir para sair. E a ação precisa acontecer especificamente nos momentos em que a sabotagem normalmente vence. No momento em que você normalmente recua menos e não recua. No momento em que normalmente encontra o argumento para não enviar e envia. No momento em que normalmente espera mais um dia menos e não espera. Cada vez que a ação substitui o recuo habitual, o padrão enfraquece um pouco. Não de uma vez, com consistência suficiente, para que a rota alternativa se torne mais forte do que a original. A solução não é silenciar a voz. Não é possível, e tentar silenciá-la geralmente a torna mais intensa. A solução é mudar a relação com ela. A distinção que muda tudo é simples. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E entre observar um pensamento e obedecer a ele, existe um espaço pequeno, às vezes minúsculo, onde a escolha vive. Quando a voz diz, não está pronto. Você pode observar esse pensamento sem obedecê-lo. Pode rir com Hecklow como o padrão familiar que é. Pode nomeá-lo. Esse é o medo de exposição falando. Esse é o perfeccionismo. Esse é o argumento de que o momento não está certo. E então fazer a escolha de agir de qualquer forma. Não porque o pensamento desapareceu. Porque você decidiu que ele não tem autoridade sobre a sua ação. Isso não é fácil, no começo. O argumento parece real. A resistência parece legítima. É assim que sempre pareceu. E é exatamente por isso que você foi obedecendo. Mas, com prática, com repetição de agir apesar do pensamento, em vez de por causa dele, o espaço entre o pensamento e a ação vai crescendo. E a autoridade da voz vai diminuindo. A mente sabotadora usa o sentimento como gatilho e você não se sente pronto, então espera. Você não se sente motivado, então não começa. Você não se sente confiante, então recua. O sentimento é tratado como requisito. Primeiro o sentimento certo, depois a ação. Mas essa sequência está invertida. O sentimento raramente precede a ação. Ele segue a ação. A confiança não aparece antes de fazer algo difícil. Aparece depois de ter feito. A motivação não aparece antes de começar. Aparece quando o trabalho já está em andamento.
A sensação de estar pronto não precede a exposição. Vem da exposição repetida. Esperar o sentimento certo antes de agir é esperar indefinidamente, porque o sentimento certo é, em grande parte, produzido pela ação que você está esperando por ter. A inversão é o que quebra o padrão. Agir primeiro menos com medo presente. Sem a confiança completa, sem a sensação de estar totalmente pronto. E descobrir que o sentimento segue. Não sempre, imediatamente. Mas com consistência suficiente para que a evidência se acumule. Cada vez que você age apesar da voz que diz para não agir. Algo acontece, não dramaticamente, progressivamente. O padrão de sabotagem enfraquece. Não porque a voz desaparece. Porque ela foi ignorada. E voz ignorada repetidamente vai perdendo autoridade. O argumento que antes parecia irresistível começa a parecer familiar. Reconhecível como o padrão, que é, não como a verdade que afirmava ser. E ao mesmo tempo, uma evidência diferente vai se acumulando. A evidência de que você consegue agir, apesar do desconforto. De que o resultado de agir é, na maioria das vezes, melhor do que o resultado de recuar. De que o medo antecipado era maior do que o custo real. Com o tempo, essa evidência muda a crença. Não de uma vez menos progressivamente. E quando a crença muda, o comportamento muda com mais facilidade. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. E quando os resultados mudam, a voz tem menos com o que trabalhar. É um ciclo... O mesmo tipo de ciclo que a autossabotagem criou. Mas na direção oposta. A sua mente vai reagir a esse vídeo. Já está reagindo. Talvez com ceticismo, isso não se aplica a mim da mesma forma. Talvez com análise vou pensar mais sobre isso antes de fazer alguma coisa. Talvez com adiamento. Vou começar a aplicar isso a partir de amanhã. Quando tiver mais energia, mais tempo, mais clareza. Reconhece algum desses movimentos? Esse é o padrão. Acontecendo agora, em tempo real. Usando o conteúdo desse vídeo. Para justificar não aplicar o conteúdo desse vídeo. E a escolha que está disponível agora é simples. Não dramática. Reconhecer o movimento. Nomeá-lo. Esse é o padrão. Não é análise genuína, não é intuição real. É a sabotagem operando. E então fazer uma coisa diferente do que o padrão pede. Uma coisa. Agora. Antes que o momento passe. E o argumento para esperar pareça razoável demais para ignorar. O teste de tudo que foi dito aqui não está no entendimento. Está no que você faz nos próximos minutos. A voz não vai embora. Esse é o ponto que precisa ser claro. Porque a expectativa de que vai embora é o que faz as pessoas desistirem quando ela continua. Ela vai continuar existindo. Vai continuar criando argumentos. Vai continuar aparecendo nos momentos de maior importância, com os disfarces mais convincentes. O que muda não é a voz, é a relação com ela. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quem decide, com a consciência que você tem agora, o que fazer com eles. Se vai obedecer ou vai agir apesar deles. Se vai deixar que determinem a escolha. Ou vai fazer a escolha independentemente do que eles dizem. Essa distinção entre ter pensamentos e ser governado por eles
É o que separa quem continua sendo sabotado de quem começa a construir apesar da sabotagem. A mente vai continuar tentando. Você pode começar a não deixar que ela vença. Se algo aqui te acertou, me conta nos comentários. Qual disfarce da sabotagem você mais reconhece em você?